Vamos lá, retornando. Nós vamos agora dar continuidade. Eu quero te chamar a atenção que a responsabilidade do Estado por ação é objetiva, por omissão é subjetiva e, excepcionalmente, quando o Estado estiver o quê, pessoal? Em uma situação em que ele é o garantidor, é realizada a análise do caso sob a responsabilidade de ser objetiva, ok? Eu te chamo a atenção, por favor, desliguem os áudios. O seguinte, quando o Estado ele tem a posição de garante e está no dever legal de assegurar a integridade de pessoas ou coisas sob sua custódia, guarda ou proteção, responderá de acordo com a responsabilidade objetiva. No caso de danos decorrentes dessa situação, como nos casos de alunos de escolas públicas, presos e internados em hospital, o Estado vai responder de maneira objetiva. Eu trouxe aqui um julgamento do STF sobre esse assunto, em que ele fala sobre morte de detento por colegas de carceragem. Nesse caso, vai caber indenização por danos morais e materiais à família. O detento está sob a custódia do Estado e essa responsabilidade ela é objetiva. Professora, qual a teoria adotada nesse caso? A teoria do risco administrativo. A atividade administrativa é arriscada e, portanto, o Estado assume essa responsabilidade e deve ser responsabilizado de acordo com essa teoria. Admite excludente de responsabilidade? Admite. Professora, me dá um exemplo. Todo preso que morre no presídio, o Estado vai ter que indenizar? Não necessariamente. Imagina que o preso está jogando futebol lá no horário de lazer e cai um raio em cima da cabeça dele. É um caso fortuito, uma força maior. Tem que haver a configuração do nexo de causalidade em função do dever constitucional de guarda. O Estado vai ter a responsabilidade de reparar o dano, que prevalece, ainda que demonstrada, a culpa dos agentes públicos. Nesse sentido, nós vamos ter um julgamento, pessoal, em 2005 do STF, que vai dizer o seguinte: preso assassinado na cela por outro detento. Caso em que resultaram configurados não apenas a culpa dos agentes públicos na custódia do preso, posto que, além de o terem recolhido à cela com excesso de lotação, não evitaram a introdução de arma no recinto. Mas também há aqui um nexo de causalidade entre a omissão culposa e o dano. Olha lá, descabida a alegação de ofensa ao artigo 37, parágrafo 6º. O poder público, ao receber o estudante em qualquer dos estabelecimentos da rede oficial de ensino, assume o grave compromisso de velar pela preservação de sua integridade física, devendo empregar todos os meios necessários ao integral desempenho desse encargo público, sob pena de incidir em responsabilidade civil pelos eventos lesivos ocasionados ao aluno. A obrigação governamental de preservar a intangibilidade física dos alunos, enquanto estes se encontrarem no recinto do estabelecimento escolar, constitui um encargo indissociável do dever que incumbe ao Estado de dispensar proteção efetiva a todos os estudantes que acharem sob a guarda imediata do poder público nos estabelecimentos oficiais de ensino. Descumprida essa obrigação e vulnerada a integridade corporal do aluno, emerge a responsabilidade civil do poder público pelos danos causados a quem, no momento do fato lesivo, se achava sob sua guarda, vigilância e proteção das autoridades e dos funcionários escolares, a não ser as situações que descaracterizem o nexo de causalidade entre o evento e a atividade estatal imputável aos agentes. Nós vimos anteriormente a situação da escola de Realengo, a situação lá da escola de Suzano, em que houve aquele massacre e o Estado tinha o dever constitucional de proteção. O STF entende que a responsabilidade por presos, pessoal, é objetiva. Preso se matou no presídio. Professora, mas ele se matou, culpa exclusiva dele. Ou foi assassinado por colega de cela.
Nesse caso, haverá responsabilidade do Estado, porque se o Estado privou a pessoa de sua liberdade, ele tem que tomar os cuidados para que danos não aconteçam a essa pessoa. Alguns alunos têm perguntado constantemente se o STF, ao julgar essa ação, teria mudado sua posição e passado a admitir que o Estado não responde pela morte de preso. Não foi isso que aconteceu. O STF, na verdade, confirma a responsabilidade objetiva pela guarda de pessoas presas. Apenas pontuou que, por não se tratar de aplicação da teoria do risco integral, há situações em que o Estado não responde. Qual a teoria a gente adota, pessoal, no direito brasileiro? A teoria do risco administrativo. Há situações em que o Estado não responde, pois não é um garantidor universal. Como, por exemplo, um preso que morre de morte natural, como, por exemplo, um ataque cardíaco. Assim, limitou a responsabilidade do Estado nesses casos onde houver uma omissão específica. Olha o que disse o Supremo. Aqui a gente tem alguns exercícios que vai perguntar justamente sobre essa questão. Te chamo a atenção para essa questão. Olha lá. Uma vez violado o dever específico de proteção à integridade física do detento sob sua custódia, o Estado será responsabilizado civilmente por sua morte. Se for violado dever específico, olha aqui, de proteção, o Estado vai ter que, o quê? Indenizar. A responsabilidade do Estado quanto à integridade física do detento em uma unidade prisional é objetiva, pergunta de prova. O STF entendeu isso, pessoal, neste recurso extraordinário, que ele diz assim, já pulo para cá. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento e o de ter preservado a sua incolumidade física e moral. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, que é um pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal na forma do 37. Aí ele diz, por isso que nos casos em que não é possível o Estado agir para evitar a morte do detento, que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade ou ataque cardíaco, rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do poder público sob pena de adotar, contrário à lei, contrário à opinião, a teoria do risco integral ao arrepio do texto constitucional. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível o Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. A responsabilidade civil estatal está conjurada nas hipóteses em que o poder público comprova causa impeditiva de sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade no caso de uma morte natural. Eu te chamo a atenção essa decisão do STF sobre o dever do Estado em indenizar o preso em situação degradante. Imagina que o preso entre com uma ação civil contra o Estado, dizendo que lá na cadeia não tem o quê? Condições de sobrevivência digna. Olha o que o STF entendeu. O STF definiu que o preso submetido à situação degradante e à superlotação na prisão tem o direito à indenização do Estado por danos morais. No recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, os ministros restabeleceram decisão que fixavam na indenização de R$2.000 para um condenado. No caso concreto, a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, em favor de um condenado a 20 anos de reclusão, cumprindo pena no presídio de Corumbá, recorreu contra o acórdão do TJ, que, embora reconheça que a pena esteja sendo cumprida em condições degradantes por força dos desleixos dos órgãos e agentes, entendeu no julgamento de embargos infringentes não haver direito ao pagamento de indenização. O STF veio e disse, tem sim direito à indenização. O plenário acompanhou o voto proferido em 2014 pelo relator ministro Teori Zavascki no sentido do provimento do recurso. Em seu voto, o ministro restabeleceu o dever do Estado de pagar a indenização. Ok? E aqui nós temos toda a decisão. Você só precisa saber que o STF reconheceu, né, pessoal, que há o quê? Violação. Fernanda, responsabilidade no caso de omissão, por exemplo,
o médico não te tratou, né, pessoal, da maneira que devia, enfim. A responsabilidade é subjetiva e eu vou ter que demonstrar que houve uma omissão estatal. Tem um caso interessante, como, por exemplo, de chuvas. Como assim chuvas, Fernanda? Em caso de alagamento, em que as crianças vão brincar depois da chuva, uma delas pega leptospirose e morre, a mãe entra com uma ação contra o Estado, ela vai ter que provar que o serviço, por exemplo, de escoamento da água da chuva era deficiente. Nesse caso específico, eu vou ter que necessariamente demonstrar que houve o quê? Uma falha no serviço. Eu não vou olhar para o médico, o fulano errou, ou eu não vou olhar para o servidor que culpa do serviço, também chamado teoria da culpa anônima, porque não me importa quem causou, importa que o serviço foi o que realizado de maneira deficiente, ok? Resumindo, a responsabilidade é objetiva, independe de dolo ou culpa, se ela for praticada por pessoa jurídica de direito público, os entes da federação, as autarquias e as fundações autárquicas. Pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, empresa pública, sociedade de economia mista, concessionária e permissionária. E em caso de omissão, eu tenho a responsabilidade, o que, pessoal? Subjetiva. Ok? Dúvidas até aqui? Falou em teoria, a responsabilidade objetiva, eu adoto a teoria do risco administrativo. A atividade administrativa é arriscada. Quem responde de maneira objetiva? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado que prestam serviço público. Lembrando que a responsabilidade objetiva, em regra, é por uma ação estatal. A omissão será o quê? Será julgada de acordo com a teoria subjetiva, a não ser nas situações em que o Estado é chamado de garante, né? Que são as chamadas situações de custódia. Beleza? Olhem para cá. Em se tratando de responsabilidade civil do Estado, alguns doutrinadores, dentre eles o Sérgio Cavalieri Filho, sustenta que a omissão comporta uma subdivisão e para que eu possa responsabilizar o Estado de maneira objetiva, essa omissão tem que ser o quê, pessoal? Específica. Nós temos aqui o julgado, tá? Sobre a criação de omissão específica, o STF fixou um importante precedente que define limites para a responsabilidade do Estado em acidentes e com fogos de artifício. Olha lá o que ele fala sobre acidentes com fogos de artifício. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento, sem as cautelas legais, ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular. Beleza? Outra questão que cai bastante em prova é a responsabilidade do Estado por danos de obra pública. Aqui já vai ser diferente. Fernanda, falou em dano de obra pública. O que eu tenho que fazer a análise? Presta atenção. Quando houver um dano decorrente de realização de obra pública, deve-se verificar como está sendo efetuada a execução do empreendimento. Como assim? Se, olhem para cá, se a obra pública for realizada pelo Estado, sem que haja a transferência para o particular, como, por exemplo, o empreiteiro, a responsabilidade pelos danos decorrentes será do Estado de maneira objetiva. Normalmente, uma obra, o Estado ele vai o quê? Descentralizar e vai passar para um particular, né? Nesse caso, se o próprio Estado estiver realizando a obra e da obra resultar uma lesão a um particular, o Estado responde de maneira objetiva. Só que aqui, que é o mais comum, caso o poder público transfira mediante contrato a execução da obra para um particular, a responsabilidade será do empreiteiro, na modalidade subjetiva. A responsabilidade do Estado poderá ser subsidiária, caso o empreiteiro não, o quê, pessoal? Não responda, o Estado vai ser chamado a responder. Também é necessário destacar que a responsabilidade pelo fato da obra
vale dizer, os danos inevitáveis de uma obra. A obra em si é danosa. Não houve um dano por erro da obra. A obra por si só causou um dano. Vamos pensar, por exemplo, no minhocão do Maluf. Olha lá, o Maluf em São Paulo fez uma pista elevada por cima de outra pista. Mas essa segunda pista, o minhocão, passa bem rente à janela dos prédios, gerando uma poluição sonora e visual. Na verdade, para quem morava no segundo e terceiro andar do prédio, a vida virou um inferno. É carro passando, jogando poluição, buzinando 24 horas. Veja, a obra não é danosa para os moradores. Olha aqui. Nesse caso, a responsabilidade, a obra em si, pessoal, é objetiva. A responsabilidade continua sendo do poder público, mesmo que a execução seja o quê, pessoal? Feita por um particular. Fernanda, o Estado responde por atos legislativos. Imagina que uma lei cause um dano a alguém, né? E, em regra, pessoal, a atividade legislativa ela vai ser fiscalizada por meio das ações diretas de constitucionalidade. Inconstitucionalidade. Se uma lei for declarada inconstitucional, aí sim eu posso o quê? Fazer com que haja uma responsabilidade, né? Mas a regra é que as leis, por si só, elas não causam danos, né? E aí, e via de regra, né? O Estado não responderia pelos danos decorrentes da atividade legislativa. A Constituição determina que, como vivemos em um Estado democrático de direito, todo o poder emana do povo, que pode exercê-lo de maneira direta. Só que o mais comum é que nós vamos exercer nosso poder por meio do quê? Da representação do poder legislativo. Via de regra, o Estado não responde por danos decorrentes da atividade legislativa, uma vez que a vontade emanada do Parlamento representa a vontade do povo. E é praticamente impossível prever um direito sem estabelecer um consequente dever, o que normalmente pode causar um dano. As três hipóteses previstas pela doutrina como causas de responsabilidade civil por dano legislativo é a aprovação de lei inconstitucional ou dano causado por lei de efeitos concretos ou uma omissão legislativa. Quanto à primeira hipótese, basta imaginar uma lei que inconstitucionalmente impõe o pagamento de determinado tributo. É claro que o Estado deve responder pelo dano causado aos contribuintes devolvendo o dinheiro, mas só depois que a lei for declarada inconstitucional, viu, pessoal? Eu tenho que ter a declaração pelo Supremo da inconstitucionalidade dessa lei, para que possivelmente depois eu possa ser ressarcido pelos danos causados. Caso o STF declare uma lei inconstitucional, todos aqueles que tiveram prejuízos em razão dessa lei entrarão com ação judicial contra o poder público para que tenham os prejuízos reparados, ok? Também se prevê a responsabilidade para chamadas leis meramente formais ou leis de efeitos concretos. Normalmente a lei ela possui o quê? Efeitos gerais, serve para todo mundo, né? Ela tem um caráter abstrato, não é especificamente para o Drieri, ou para a Bianca, ou para a Fernanda. Essas leis, normalmente, leis de efeitos gerais, né? Elas não geram dever de indenização. Mas se eu tiver uma lei, pessoal, que só tem a forma da lei, mas o efeito é direcionado a uma parcela específica da sociedade, né? Nesse caso, o ato apenas formalmente se apresenta como uma lei, mas na prática é um ato administrativo que impõe a pessoas determinadas algum encargo e se houver violação da norma e, consequentemente, o que, pessoal? Violação a direito, caberá a essa pessoa que teve, né, por meio desse ato administrativo, mas formalmente parecido com a lei, vai caber ao Estado o dever de indenizar. Olha aqui. Se esse encargo for particularmente danoso, configura-se o dano e com ele a responsabilidade civil do Estado, na modalidade objetiva. É o caso, por exemplo, de lei que cria reserva florestal, interferindo no direito de propriedade do particular. Como se trata de uma lei de efeitos concretos, olha lá, forma de lei, conteúdo administrativo, particulares que eventualmente sofram danos poderão buscar a responsabilidade do Estado. Também existe a possibilidade de um legislador se omitir e, por meio da omissão, ter danos a particulares, né, pessoal? O STF, ele já vem admitindo essa possibilidade e ele diz aqui, se ultrapassado o prazo acima, sem que esta
sem que esteja promulgada a lei, reconhecer ao impetrante a faculdade de obter contra a União, pela via processual adequada, uma sentença líquida de condenação à reparação constitucional devida pelas perdas e danos que arbitrem, né? Essa omissão, pessoal, como, por exemplo, lei que assegura a revisão geral anual aos servidores públicos. O STF, ele emitiu a seguinte tese: o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos de servidores previstos na Constituição não gera dever subjetivo de indenização. Nesse caso, deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Essa aqui é uma análise de um caso concreto em que não vai gerar. E, por fim, não menos importante, eu tenho a responsabilidade pelos atos do Poder Judiciário. Normalmente, gente, se você não estiver satisfeito com uma decisão judicial, você recorre. Em regra, atos judiciais não geram dever de indenização, a não ser o erro judiciário que cause ao sujeito o quê, pessoal? A violação da sua liberdade por um erro judicial. A própria Constituição, no artigo 5º, estabelece isso, né, gente? Que é dever do Estado, pessoal, que o sujeito que ficou preso além do tempo, ele seja restituído. Olha lá. Prisão cautelar não gera dever de indenização. Por quê? A prisão cautelar não é a prisão definitiva. Durante a prisão cautelar, o juiz ele vai o quê? Arbitrar a prisão preventiva, gente, ou a prisão temporária, a fim de resguardar o processo. Ou seja, o sujeito está preso de maneira cautelar, e aí, no final da sentença, o juiz entende pela absorção dele. Aí ele vai falar assim, eu fiquei preso de maneira injusta. Não cabe. Só vai caber a indenização se essa prisão for decorrente de uma sentença definitiva. O juiz condenou ele foi preso e depois foi verificado que ele não era o quê, pessoal? O culpado. Trata-se que prisão preventiva ou temporária, que são as chamadas prisões cautelares, com posterior absolvição, não gera direito à indenização, tá? Temos aqui alguns entendimentos. Diante de um erro judiciário, o Estado responderá. Mas e o juiz, professora? Ele só responde se houver o quê? Dolo dele. Ou seja, se ele quis causar aquilo. Responsabilidade dos notários, que são os tabeliões e registradores oficiais. O STF entendeu que o Estado possui responsabilidade civil direta, primária e objetiva, pelos atos que no exercício de suas funções causem danos a terceiros, devendo haver o dever de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, sob pena de responsabilidade pessoal na via da improbidade. Na ação regressiva, a responsabilidade civil dos notários ela é subjetiva. E nós já vimos aqui as excludentes de responsabilidade. O Estado não vai responder em caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, ok? A clássica diferenciação entre fortuito externo e interno pede relevância para a teoria do risco administrativo, já que não configura um excludente de responsabilidade. Depois você vai dar uma olhadinha, pessoal, sobre essa classificação, tá? Eu vou deixar aí para você o material sobre o que é fortuito externo e interno, tá? Ação regressiva nós já vimos. E agora, nós vamos fechar, pessoal, falando sobre a prescrição. Qual é o prazo que a vítima tem para entrar com uma ação regressiva contra o Estado, tá? Aqui, ó. A vítima tem 5 anos para cobrar o quê, pessoal? A ação regressiva contra o Estado. O direito não socorre quem dorme. E o Estado, professora, tem quanto tempo para entrar com uma ação regressiva contra o agente, né? E aqui nós vamos ter. Espera aí. O prazo em que o Estado tem. Olha lá.
A posição atual do STF é no sentido de que o Estado está sujeito a prazo de prescrição previsto em lei para ingressar com ação regressiva decorrente de ato ilícito. Olha lá. O STF disse o seguinte, qual que é o prazo? 5 anos, se eu não me engano, olha lá. A prescrição contra a fazenda pública é quinquenal, ou seja, 5 anos. Ok? Qualquer questão afirmando que é imprescritível a ação é errada. STJ 5 anos, né? STF e STJ também. Tá? Aqui a gente tem a jurisprudência acerca do assunto e eu vou deixar esse material à sua disposição para que você olhe depois com carinho a jurisprudência. Fernanda, quando é que eu tenho que olhar? O mais breve possível, né? E nós vamos partir agora para a resolução de exercícios. Tem muita jurisprudência sobre o assunto. Vamos lá para a página agora. Questões de concurso, ok? Alguma pergunta até aqui, pessoal? Meninas, alguma pergunta? Edileia, Edilena, Carolyn? O pessoal que está preso temporário, eles estão na cadeia? Não. A prisão temporária ocorre só na fase do inquérito policial, que é no máximo 5 dias. Preventiva, sim, estão na cadeia. Se eles morrem lá, aí eles estão. Aí é uma responsabilidade civil não pelo erro judiciário, né? Porque ainda não teve sentença, mas pelo dano em si, né? O cara morreu, o Estado era garantidor nesse caso, né? Então ele vai ter que responder. Não importa se a sentença está definitiva ou se está rolando o processo. Não muda a responsabilidade. A caracterização, né? Uma é decorrente, né, da omissão e a outra vai ser por erro judiciário, enfim. Ok? Eu finalizo, então, esse bloco para a gente entrar no próximo com a resolução de exercícios. 5 minutos a gente retorna.